Maravilha, meus irmãos, minhas irmãs, aproveitando a oportunidade dos irmãos estarem de pé, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, nós estaremos lendo apenas o versículo de número 10. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 10. O nosso telão está aí para nos ajudar. Eu sei que é um livro um pouquinho difícil de localizar, mas eu sei que você lê Bíblia mais do que eu, então você não tem dificuldades de localizar o livro do profeta Zacarias. Todos acharam? Digam amém. Amém. Nos diz a palavra do Senhor: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Amém? Podeis tomar o vosso assento nessa noite. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida do pastor Maicon, pela vida da pastora Rose, a todo esse ministério, carinho que os irmãos têm para com a minha vida, da minha esposa. É sempre um prazer, irmãos. Não quero ser redundante, mas é sempre um prazer, uma honra estar com os irmãos nessa noite. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que há amigos mais chegados do que irmãos. O pastor falou que gostou dessa palavra. Essa igreja, irmãos, é uma extensão da nossa casa. E mais alegre eu estou nessa noite porque está conosco a Amanda, o Leandro, é um casal amigo nosso, o Diego e a Tamires. Irmãos, isso aqui é um bando ungido, irmãos. Esses 2 casais, eles são mais próximos de nós do que a nossa própria parentela. Nós compartilhamos de muitas coisas, conversamos muito, temos uma comunhão, e eu louvo a Deus pela vida do Leandro, da Amanda, do Diego, da Tamires. E eu vou ser bem honesto para os irmãos, eu ficaria sentado quietinho, ouvindo o Diego pregar, porque ele prega, ouvindo a Tamires cantar com essa unção. Eu falei: Jesus, o que eu prego hoje? Aí o pastor vai e me deixa uma palavra. Eu falei com o Diego, ele pregou metade da minha mensagem, agora eu estou em apuros. Ainda bem que Jesus é bom e a misericórdia dele nos alcança. Meus irmãos, é o 2º ano deste ministério, e quando o pastor nos fez o convite para estar com os irmãos, eu prontamente aceitei, irmãos, porque se tem uma coisa que eu amo, chama-se desafio. A minha vida é um desafio. Eu e a minha esposa, nós passamos por muitos desafios, e nós estamos de pé. E quando eu falo disso, irmãos, eu disse aqui que o Leandro, o Diego, a Tamires e a Amanda, nós comungamos das mesmas coisas, e a vida deles também são desafios. A vida do crente é um desafio. E quando o pastor me chamou, Deus me fez lembrar desta mensagem. Capítulo de número 4 do livro do profeta Zacarias. A Bíblia vai nos dizer, o livro do profeta Zacarias, ele vai ser dividido em 2 partes, do capítulo 1 até o capítulo 8, e do capítulo 9 até o capítulo 14, ou capítulo 14. A primeira parte deste livro, deste profeta, ele vai animar o povo, ele vai despertar o povo acerca da reconstrução do templo em Jerusalém, o templo em Israel. A Bíblia vai nos dizer que por não guardar a lei, a palavra do Senhor, Israel é levado
para o cativeiro e fica lá 70 anos, porque Israel não guardava o ano sabático. Então a Bíblia vai levantar os profetas Jeremias, Ezequiel, para despertar o povo, para eles acordarem do sono da indolência. E a Bíblia vai dizer que eles não acordam, eles não despertam, e Deus permite o cativeiro. Israel é assolada, a terra está destruída. O templo, o tão formoso templo construído por Salomão, agora está totalmente destruído. A Bíblia vai dizer que 70 anos se passam. Os 70 se passam e Deus desperta o coração do rei e permite que Israel volte e dá uma ordem e libera para que os cativos regressassem. E nesta primeira leva, juntamente com Esdras, a Bíblia vai dizer que Zacarias ele vai acompanhar. Zacarias cresce ao lado de Ageu, ele vê muito do ministério profético de Ageu, ele acompanha um bom período da sua vida Ageu. Dizem os estudiosos bíblicos que a primeira parte do livro de Zacarias, quando ele vai profetizar e deixar relatado, ele ainda é novo, ele ainda é jovem. E quando ele vai escrever a segunda parte, ele já não é mais um moço, agora sim ele é um ancião. E a sua segunda parte desse livro, ele já não vai mais despertar o povo para a construção, mas ele vai edificar o povo dentro da mensagem messiânica, porque agora o templo está de pé. E achavam os judeus naquela época que quando o templo fosse reconstruído, o Messias voltaria para a nação de Israel, mas isso não acontece. Então a segunda parte do livro de Zacarias, ele vai profetizar acerca do futuro messiânico. Só que nessa primeira parte, o primeiro bloco do livro de Zacarias, nós entramos no capítulo de número 4 e o verso de número 10, ele vai dizer: pois quem despreza, no telão está escrito, pois quem despreza o dia das coisas pequenas. A versão que eu leio nessa noite vai dizer: pois quem despreza o dia dos humildes começos. Meu irmão, eu abri essa mensagem, essa homilia, como você queira nessa noite, dizendo que é o segundo ano deste ministério. Isto é um desafio. A nossa vida, a vida do cristão, a vida do crente, ela é marcada por desafios. O pastor liberou uma palavra na hora da ministração da oferta, dizendo que a igreja está diante de um desafio. Só que eu quero abrir um parêntese aqui nessa noite e dizer para você: nenhum projeto, nenhuma obra que hoje é grandiosa, ela iniciou-se grandiosa, ela teve um início, e por muitas vezes este início, ele é desafiador, ele é duro. E quando eu leio o capítulo de número 4, Zacarias, impelido pelo Espírito de Deus, ele vai tomar a palavra e ele vai dizer: quem despreza o dia das coisas pequenas. O povo estava desacreditado, desesperançado, porque o templo não tinha a mesma grandiosidade, mesma magnitude do templo que Salomão havia construído. E quando você olha para o livro do profeta Ageu, Ageu vai profetizar e vai dizer que a glória da segunda casa, ela seria maior que a da primeira. Só que quando os anciãos, os homens mais antigos, aqueles que voltaram, os 55 mil que voltaram do cativeiro, eles conheceram a glória do primeiro templo, a grandiosidade, a suntuosidade do templo. E agora Zorobabel, com um prumo na mão, com o coração voltado para aquele desafio, olha para o povo, e o povo não está esperançoso. Por quê? Porque o recomeço, ou o começo, é pequeno. E Deus vai usar o profeta Zacarias e vai dizer: quem despreza
E aí ele vai continuar dizendo: porque estes 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. O profeta está dizendo que lá no capítulo de número 3, no versículo de número 9, do livro do profeta Zacarias, também vai dizer: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, que era o governador, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eu pergunto para você nessa noite: pedra tem olho? Sim ou não? Não. Mas o profeta está dizendo que essa pedra que ele pôs diante do governador da província de Israel, ela não tem somente mas ela tem 7. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo Jesus dizendo que ele é a pedra angular, a pedra de esquina, que foi posta, mas foi rejeitada, e sobre ele repousava, Isaías vai dizer, repousava também 7 Espíritos, 7 graças, 7 sabedoria de Deus. Aqui é a completude. O profeta está dizendo: ainda que pareça pequeno, ainda que pareça humilde, há um Deus no céu que está com 7 olhos expostos, olhando, frisando esta obra, porque a perfeição de Deus está olhando para este negócio. E sabe como que vai continuar a profecia do capítulo 4? Deus dizendo através da boca de Zacarias que Zorobabel terminaria aquela reconstrução. O propósito do livro de Zacarias é animar o povo a construir e animar acerca da vinda do Messias. Qual é o objetivo da igreja? Como já foi dito aqui pelo meu amigo, pelo meu irmão Diego, que eu ficaria sentado quietinho ouvindo nessa noite toda. Eu sozinho não sou igreja. Você sozinho não é igreja. Mas quando junta eu, junta você, junta o pastor, junta todos os membros, há uma igreja formada nesse lugar. Há um corpo místico de Cristo aqui. Ainda que pareça pequeno, ainda que pareça humilde, Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: não pare de construir, não pare de investir, não pare de acreditar. Mas só tem 2 anos. Não pare de investir, não pare de acreditar, porque os olhos de Deus estão postos nesse lugar. Os olhos de Deus estão em cima desta casa. Observe uma coisa: a suntuosidade não era igual do primeiro, mas Deus está dizendo que se começou, vai terminar. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é perfeito para completá-la sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque nós somos membros deste corpo, e juntos na unidade, na graça, você vai chegar, você vai alcançar. Mas Emar, é pouco tempo, é pequenino, não tem problema. Deus me trouxe aqui nessa noite para liberar essa palavra sobre a sua vida. Pode parecer pequeno, mas Deus está dizendo: vai crescer, vai progredir, você vai alcançar, porque os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Quando eu li isso, observe, Deus soprou ao meu coração algumas histórias da Bíblia Sagrada. Mais da metade da minha mensagem o pastor já pregou nessa noite. Eu olho para Gênesis capítulo de número 12. Deus chama um homem por nome de Abrão. Só que antes de nós entrarmos no capítulo 12 de Gênesis, no capítulo 11, vai dizer que ele casa com uma mulher por nome de Sarai. E o versículo 30 do capítulo 11 de Gênesis,
vai frisar que Sarai era mulher estéril. Ou seja, ela não gerava, presbítero Alex. Agora nós entramos no capítulo de número 12. E Deus chama a Abrão e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Versículo 2, a parte A vai dizer: e farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Abrão, seja uma bênção. Deus estava liberando uma palavra sobre a vida daquele homem. Ele não questiona o Deus que fala com ele. Ele não bota porquê, porém, como será, não. Ele simplesmente junta as suas coisas, pega a sua esposa, o seu sobrinho fala: eu vou atrás de você. Ele permite e ele parte dentro daquela jornada. Aqui, meus irmãos, observe uma coisa: Deus está chamando um único homem com uma esposa estéril e está dizendo: você se tornará uma grande nação. Só que o nome deste homem é Abrão, que significa antepassado famoso, ou seja, a história de Abrão é marcada pela história da geração, porque o seu pai era famoso, porque o seu avô era famoso, porque a sua casa era próspera. Só que o tempo vai passando, a promessa vai aumentando, até que chega o capítulo 16 de Gênesis, e Deus vai dizer para Abrão: Abrão, você já não pode mais chamar pelo antepassado famoso dos seus pais. A partir de hoje você se chama Abraão, ou seja, pai de uma grande nação. Só que Abraão ainda não tem filhos. Só que Deus ratifica a promessa. Chama ele para fora da tenda e fala assim: olha para o chão. Ele: sim, Senhor, estou olhando. Quantos grãos de areia? Eu imagino Abraão contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil, 7 mil, e eu já me perdi na conta, Senhor. Agora olha para o céu, conte as estrelas. E Deus diz para Abraão: assim será a tua descendência. Quem despreza o dia das coisas pequenas? O tempo passa e Deus ratifica mais uma vez a promessa a Abraão. Agora, depois de haver uma contenda entre os pastores de Abraão e de Ló, ele fala para o seu sobrinho: escolhe você. Ló olha e fala: eu quero a campina, eu quero a melhor parte, eu quero esse lado. Abraão olha e fala assim: eu vou para o lado de cá, aonde há dificuldade, aonde há montanha, aonde a terra é seca, aonde a pastagem não é verdejante, aonde eu vou ter sacrifício para subir, dificuldade para armar a tenda. Quem despreza o dia dos humildes começo, Ló escolhe a melhor parte, Abraão vai para a parte mais dificultosa. Mas quem pode desprezar o dia dos humildes começo? Sodoma e Gomorra, o cheiro da maldade sobe até Deus. Deus desce para destruir. Quando Abraão levanta os olhos, ele vê 3 varões. Ele prepara tudo. E há um diálogo. Você conhece essa história melhor do que eu. E ainda assim, mesmo Abraão estando no pior lugar, no lugar mais difícil, ele ainda vai interceder pelo seu sobrinho Ló. Já viu quando você está na prova? Falar igual crente pentecostal que nós somos. Já viu quando você está no vento, no deserto, na tempestade, e chega alguém pior do que você e fala assim: ora por mim, intercede por mim, clama por mim,
porque eu estou isso, eu estou assado, eu estou assim, eu estou desse jeito. Não tem problema, e você estende a mão, você ora, sabe por quê? Porque quem pode desprezar o dia dos começos humildes, quem pode desprezar o dia das pequenas coisas, ainda assim você é usado por Deus, ainda assim Deus te chama para você interceder, para você ser canal de Deus. Abraão intercede, Deus livra Ló, a sua casa, e Deus deixa uma promessa para aquela mulher, fala assim: olha, no tempo determinado, você dará à luz a um filho, e ela dá a luz a Isaac. Isaac agora casa-se com Rebeca. Rebeca gera 2 filhos, Esaú e Jacó, por muitos conhecido como enganador, suplantador, mas a raiz do nome Jacó no hebraico significa aquele que agarra. O pastor já pregou aqui nessa noite, todas as oportunidades que Jacó teve, ele foi e agarrou, enganando, suplantando, passando a rasteira nos outros. Mas só que Deus, Ele não está olhando para o lado negativo da vida de Jacó, Ele está olhando lá no profundo do coração de Jacó e está vendo: esse homem aí, ele tem um propósito, esse homem aí tem uma determinação. Enquanto que Esaú, que tinha ali a promessa da primogenitude, desdenhou, deixou de lado, não preservou, ele agora, Deus está dizendo, está olhando para Jacó e está falando: esse rapaz tem futuro, eu vou investir na vida dele, eu vou investir sobre a vida dele. Quem pode desprezar o dia dos humildes? Jacó engana, agarra de forma errada. Aí ele agora vai para a casa de seu tio Labão, ele vê as filhas, ele se apaixona por uma, ele se apaixona por Raquel. E aí ele fala para o seu tio: 7 anos por ela. Ele trabalha os 7 anos, e o texto sagrado vai dizer que aqueles 7 anos não foram pesados. E ele casa-se, só que o costume daquela família não era dar a mais nova primeiro em casamento, mas sim a mais velha. E é dado para Jacó, Lia ou Leia. Agora quem é enganado é Jacó. E ele fala: então eu trabalho mais 7 por Raquel. E ele casa-se com Raquel. Vai haver uma disputa entre as duas por causa de filhos. Elas vão gerar, depois vão parar de gerar, depois vão dar as servas, vão gerar. E gera-se para Jacó 12 filhos. Gênesis 12, Deus faz uma promessa a um homem. Em Isaac, Deus confirma essa promessa. E em Jacó, Deus exterioriza essa promessa. Sabe o que eu quero dizer com isso nessa noite? Infelizmente há um ditado por aí, eu não posso concordar à luz da Bíblia com esta palavra, que quem tem promessa não morre, morre sim. Hebreus vai dizer que muitos dos santos morreram sem alcançar com as suas mãos a promessa. Abraão morreu tendo um filho. Isaac morreu tendo 2 filhos. Jacó morreu tendo 12 filhos e muitos netos. Porque agora, quando a gente vai terminar o livro de Gênesis com a história de José, já não é mais um homem com 12 filhos, é um homem entrando com 66 pessoas lá dentro da terra de Gósen, lá no Egito, porque José, por providência divina, já estava lá preparando todo o cenário para o crescimento da nação de Israel. Passa-se então o livro do Êxodo, quando Deus chama ali a Moisés e fala: Moisés, você vai até Faraó para libertar o meu
Moisés quer correr. Moisés vai dizer assim: Senhor, quem sou eu para ir até Faraó? Sabe o que Deus vai dizer no capítulo 3, no versículo 11 de Êxodo? Eu serei contigo. Sabe o que Deus está dizendo comigo e com você nessa noite? Por muitas vezes, quando Deus já te chamou para fazer algo, para realizar algo, você disse: quem sou eu para fazer tal coisa? Deus me trouxe aqui nessa noite para liberar essa palavra ao seu coração. Deus está dizendo: eu sou contigo, eu estou contigo. Ainda que você lute com Deus, ainda que você diga: eu sou pesado de boca, eu sou eloquente, não tem problema, eu serei na tua boca. Eu estarei contigo. Quem pode desprezar o dia das coisas pequenas? Quem pode? Senhor, eu não sei falar. Chama o teu irmão Arão. Eu serei a tua boca, você será a boca de Arão, e Arão falará a Faraó. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor? Deus sempre vai botar pessoas ao meu lado, ao seu lado, para caminhar junto ministerialmente. Você nunca vai estar sozinho, você nunca vai estar desamparado. Deus sempre vai colocar um amigo, uma amiga, um homem, uma mulher de Deus ao teu lado. Eu nem precisei pedir, eu já vejo mão levantada. Eu sinto que Deus está falando contigo nessa noite. Deus já tem reservado pessoas que têm o mesmo comprometimento, que têm a mesma disposição para caminhar com você. Quem desprezará o dia das coisas pequenas? Deus está dizendo: há pessoas reservadas para caminhar com você. De Gênesis 12 até Êxodo, capítulo de número 12, já não é mais um, já não são dois, já não são 3, já não são 66. Deus está agora com quase 2 milhões de pessoas parado em frente ao mar, e Deus dizendo para Moisés: Moisés, diga para este povo, diga para a descendência de Abraão, aquele único que eu fiz a promessa, diga ao povo que marche, diga ao povo que ande. Aquilo que começou pequeno, agora já são 2 milhões de pessoas. É só o segundo ano. Choveu. Eu saí de Miguel Pereira, de Partido Alferes, debaixo de chuva. Pegamos chuva no caminho. Os irmãos saíram de casa debaixo de chuva. Por que você veio? Por que você está aqui? É propósito de Deus. Porque você é a igreja de Cristo. Porque você faz parte desse projeto. O seu nome vai ficar gravado na eternidade. Deus está escrevendo nos livros celestiais o dia 24 de novembro de 2022, de 2023, lá em Barra do Piraí. O meu povo me adorou, o meu povo me buscou. Eu já disse isso aqui na semana passada. Pode preparar os cultos em ações de graça para de 2024, porque a obra está crescendo, o nome de Deus está sendo exaltado. 2 milhões de pessoas. Aí você diz assim: Zé Mário, eu não posso. Está tudo ruim. Desemprego, inflação, estabilidade. Você chega no final do mês, faz a compra, parece que o dinheiro está faltando. Não, as coisas estão subindo mesmo. Só que você está igual o Gideão. Enquanto o povo parado lamuriava, murmurava, porque vinham os midianitas. Quando o trigo estava começando a florescer, pastor Maico, vinham os midianitas
igual gafanhoto. Juízes capítulo 6 vai dizer, vinha igual gafanhoto e destruía, saqueava, roubava, queimava tudo, e o povo, Diego, ficava com fome. Só que enquanto o povo está com fome e reclamando e murmurando, do outro lado está um homem chamado Gideão, com o seu feixe de trigo debaixo do braço, indo para as penhas, para a rocha, e jogando dentro do lagar, e dizendo, podem reclamar lá, mas aqui eu estou preservando a minha semente. Podem murmurar lá, mas aqui eu estou guardando o que é meu. Podem reclamar de tudo lá, mas aqui eu estou cuidando do que é meu. E lá no céu, há um Deus que está olhando e está dizendo, aqui está reclamando, mas aqui está preservando, aqui está murmurando, mas aqui está dando glória a Deus, aqui está dizendo que tem fome, mas lá tem alguém que está preservando o pão. Sabe quem é Gideão nessa história? Nessa noite? Sou eu, é você, somos nós, porque o mundo está lá fora, Covid vai voltar, terremoto está destruindo tudo, está vindo furacão, está vindo isso, tudo está aumentando, e você está dizendo, mas à noite eu vou para a igreja, à noite eu vou adorar, é o 2º ano da minha igreja, do meu ministério, eu faço parte dessa história, você é um valente de Deus nessa noite. Aí Gideão está lá, malhando trigo no lagar, Luciano, né? Certeza. De repente ele escuta atrás dele, varão valoroso, Deus é contigo. E ele continua. E o varão continua falando, vai nessa tua força e livra Israel das mãos do midianita. Aí ele para. Ele olha para trás e ele vai dizer, quem sou eu? Quem é a casa de meu pai, a mais pobre, e eu, o menor, na casa de meu pai? Só que a palavra de Deus já estava liberada, porque enquanto as pessoas olham para você e para mim, pelo que está pelo lado de fora, Deus está olhando dentro do seu coração. Enquanto as pessoas estavam olhando para Gideão, carregando aquele pouquinho de trigo debaixo do braço, Deus estava olhando a disposição de Gideão preservar aquilo que pertencia a ele. Deus agora está dizendo, esse homem tem disposição para preservar o meu povo. Quando Deus está falando com Gideão, vai nessa tua força, irmãos, isso me chamou a atenção. Eu falei, não, isso aqui não pode ser força física, porque se ele já falou que ele é o menor, ou seja, tinha gente maior e mais forte, como diz o Bernardo, mais grande ou mais maior. Eu fui pesquisar, fui pegar outras versões, e eu achei uma versão que está mais próxima do original. Quando Deus libera a palavra sobre Gideão, Ele está dizendo, Gideão, vai neste seu vigor, vai nesta sua disposição. Ou seja, Deus não estava vendo força física, Deus não estava vendo músculo, Deus estava vendo a disposição do interior do coração, dele cuidar, dele preservar aquilo que pertencia à casa dele. Sabe por que você chegou aqui? Porque você tem vigor, porque você tem disposição para guardar a promessa, para ser um guardador para a sua casa, para a sua descendência, para gerações futuras que virão da sua casa. Pastor Maicon já liberou essa palavra sobre a tua vida nessa noite.
você está preservando para a sua casa, para os seus filhos, e a promessa de Deus, ela vai te alcançar. Vai nesse seu vigor, vai nessa sua disposição. Poderia ter ficado em casa. Ela falou, eu vou ligar para a pastora, eu vou desmarcar. O Diego ainda falou assim, nem que o corpo fosse. Isso tem um nome: disposição. Já fui pregar com febre. Diego congregou nessa igreja, num lugar chamado Sertãozinho. É próximo ao centro da cidade, mas um pouco rural. Tinha uma reta, irmão, parecia que você ia chegar no céu. E aquele trem na época ainda era estrada de chão. E eu cheguei até a casa do meu primo Ricardo, falei assim, Ricardo, vamos na igreja comigo hoje que eu vou pregar. E ele falou assim, não vou, estou gripado, estou com febre, e estou sem gasolina no carro do meu pai. Eu falei, então tá bom. Peguei minha Bíblia, eu andava com uma pastinha preta, não sei se o Diego lembra disso, misericórdia, vazia, nem 10 centavos tinha dentro dela. Botei minha Bíblia, peguei um guarda-chuva e fui embora, irmão Luciano. E eu fui com a seguinte intenção, quando eu passar pela reta, sempre tem crente que passa por ali, vai me dar uma carona. Tomei, foi banho de lama, irmãos. Cheguei com o lado esquerdo aqui, todo enlameado na igreja, mas eu cheguei, eu limpei. Falei, não tem problema, eu estou indo na força que Deus me deu. Eu estou indo na disposição que Deus me deu. Sabe como que você chegou aqui nessa noite? Foi na disposição que Deus colocou ao seu coração. Sabe por que você veio aqui nessa noite? Porque você tem amor a essa obra. Sabe por que você chegou aqui nessa noite? Porque você está dizendo para Deus, Deus, eu faço parte dessa história. O meu nome vai ficar gravado na eternidade, porque a sua disposição encheu o meu coração. Se o Senhor está falando comigo, irmãos, quando Deus fala, Deus não precisa nem pedir sacrifício. Olha que coisa interessante, Deus não precisa nem pedir sacrifício. Aquilo encheu a alma tão forte de Gideão, que ele falou assim, olha, fique aqui, que eu vou preparar uma oferta. Ele volta correndo dentro de casa. Olha que coisa interessante, todo mundo reclamando, Diego, todo mundo com fome, o trigo assolado, destruído pelos midianitas, mas ele volta dentro de casa, e ele fala, pai, me dá esse cabrito aqui. Preparou o cabrito, levou, botou sobre a penha, botou azeite, botou trigo, derramou tudo, flor de farinha, preparou. Daqui a pouco o anjo do Senhor, a Bíblia vai dizer, que pega o cajado e toca sobre a penha, e a Bíblia vai dizer que saiu fogo da rocha e consumiu aquele sacrifício. Sabe por quê? Foi voluntário, não foi forçado, veio de dentro, não foi para aparecer, veio da espontaneidade da alma de um homem que sabia que a disposição dele estava voltada para Deus. Poderia também, irmãos, ter ligado para o pastor, falar assim, pastor, o Diego já está indo, deixa ele pregar, e eu ficar no conforto da minha casa, porque eu não prego, irmãos, ele prega. Eu sei que ele está sacudindo a cabeça. Quem pode desprezar o dia das coisas pequenas? Olhando para Israel, quem era a casa de Gideão? Pobre, sem recurso. E Gideão, o menor. Não vou nem falar aqui de Davi, vou focar em Gideão, o menor. Aí Gideão fala assim, Senhor, se realmente tu estás comigo, eu faço mais uma prova com o Senhor. Está vendo esse novelo de lã aqui? Sim, estou vendo. Eu vou dormir, e eu quero que quando eu acordar pela manhã, no dia seguinte, toda a terra em volta esteja seca, e esse novelo de lã ou de algodão esteja ensopado. Gideão dorme.
O dia amanhece, Gideão vai lá correndo, pega aquele punhado e aperta, e escorre água. Ele está dizendo, realmente Deus está comigo nesse negócio. Porque, irmãos, tem hora que não é incredulidade, é porque o projeto é tão grande, a obra é tão grande, não é que você está com medo, é que você já está vendo o que vai acontecer lá na frente, porque Deus já revelou o teu coração, Deus já manifestou a tua alma, e você está falando, Deus, eu prefiro e eu preciso que o Senhor confirme mais uma vez na minha alma. Senhor, agora eu quero que essa lã fique seca e a relva fique molhada. Ele dorme, ele acorda e está do jeitinho que ele pediu para Deus. E você ainda tem dúvida que Deus te chamou nessa noite? Você ainda tem dúvidas que Deus marcou a sua vida nesse lugar para você fazer essa obra crescer e o nome de Jesus ser glorificado? Gideão se põe como juiz de Israel. 32 mil homens se dispõem para a guerra. Só que agora é Deus quem vai falar. Tem muita gente aí. Tem homem demais. Israel vai inflar o peito e vai falar assim, ó, nosso braço nos deu a vitória. Gideão, diga aos covardes, aos medrosos, que voltem. E uma parcela voltou. Deus olha e ainda Deus continua dizendo, tem muita gente. Gideão, leva todos para a água e manda beber água. Os que beberem igual os cães, você põe à parte. Agora, os que se ajoelharem com uma mão na espada e a outra levando a mão na água e bebendo, você põe do outro lado. E para a surpresa de Gideão, os que se agacharam para beber e os que levaram a mão na água até a boca foram somente 300. Quem despreza o dia das coisas pequenas ou dos humildes começos, Deus está dizendo nessa noite, não é com a multidão que a obra vai começar, mas é com 300, com disposição, com vigor na alma, que esteja ao lado de Gideão. Eu nem precisei pedir, e você já levantou a sua mão, porque você está sentindo que Deus está falando com você nessa noite. Adore ao nome de Jesus, porque a graça de Deus repousa sobre você. O povo olhou e falou assim, mas é pouco. E Gideão fala, prepara o vaso. Prepara o vaso nessa noite. Estejam prontos, com a lamparina na outra. E Deus fala para Gideão, Gideão, desce até o arraial dos midianitas. E Gideão desce pela espreita, pelo caminho oculto. E quando de repente ele para, e ele escuta o exército dos midianitas dizendo, olha, eu via Gideão vindo com um homem, como um bando sobre o nosso exército, e dizimando, e destruindo tudo. E Deus diz para Gideão, Gideão, volta, porque o medo já está no coração, a vitória já está na sua mão. Deus está dizendo para você nessa noite, pode avançar, pode progredir, com um vaso na mão e a lamparina na outra, ou seja, com a graça de Deus, com azeite na mão, porque a vitória Deus já te deu. Deus dá vitória a Gideão com 300 homens. Quem despreza o dia dos humildes começos? A segunda parte do livro de Zacarias, ele já não está mais preocupado com a reconstrução do templo. Deus agora está preocupado em aflorar ao coração a expectativa pela vinda do Messias. Zacarias morre, Ageu morre, o tempo se passa, alguns achando e pensando que Deus havia esquecido a promessa.
Deus levanta um profeta por nome de Miqueias, e vai relembrar aos anciãos e a toda a nação de Israel, que lá de Belém de Efrata iria sair o Senhor que reinaria e traria paz sobre Israel. Quem era Belém de Efrata? Era a menor cidade de Israel. Sabe quem era eu na minha família? O primo mais pobre. Sabe quem era eu na minha família? A ovelha negra. Sabe quem era eu na minha família? Não desprezando a profissão. Mais uma vez, Diego, tentaram lançar uma profecia do inferno sobre a minha vida, falando assim: olha, você acha que você vai estudar? Você acha que vai ser alguém ou algum doutor? Se eu fosse você, fazia um concursozinho para catador de lixo, e já está muito bom para você. Só que aquela palavra não entrou no meu coração. Eu não levei aquilo para minha alma, porque eu sabia quem havia chamado, eu sabia quem havia me escolhido. Eu falei: não, eu não aceito, isso não entra na minha história, isso não entra na minha vida. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: não aceite, meu irmão, profecia de diabo, de inferno, de maldição. Ah, porque você é o menor, porque você é isso, você é aquilo. Não, você é príncipe, você é princesa, você é homem, você é mulher de Deus, você foi chamado para reinar. Você é herdeiro do céu. E lá de Belém vai sair o Salvador. Os anos se passam. 300 anos aproximadamente Deus fica sem falar com o homem. Agora aparece pregando no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem messiânica aflora no coração do povo, e todo mundo corre. Fariseu, saduceu, mestres, escribas, e está todo mundo chegando, pobres, humildes, ricos, poderosos. E quando se deparam com o homem vestido com roupas de peles de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, imagino eu, a Bíblia não vai dizer, que os fariseus questionam: não é o Messias? Só que Deus enche o coração de João Batista e ele vai dizer: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eles perguntam: és tu o Messias? E João vai dizer uma promessa, uma profecia do livro de Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou aquele que está preparando o caminho, porque atrás de mim vem o qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu estou batizando com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tal como Joel profetizou, a profecia sobrevirá sobre esta geração, sobre este povo. E você já entendeu isso nessa noite, porque a sua mão está levantada. João está terminando de pregar. Daqui a pouco aparece Jesus caminhando. João olha e João libera uma palavra:
Eis o Cordeiro de Deus. O meu corpo está todo arrepiado nessa noite. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis a homem que a qual eu falei. Eis aí aquele que vai remir o pecado. E você já entendeu, porque Jesus chegou nessa noite. Jesus já entrou na sua casa. Jesus já entrou na sua história. Ele já lhe transformou. Só que quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Porque agora Jesus começa o seu ministério, irmão Luciano. E ele está caminhando, ele vê um homem sentado cobrando impostos, e ele fala, segue. E um publicano começa a seguir. Ele está vendo dois irmãos pescarem, e a noite toda eles não pegam nada. Eles falam, me empresta o barco. E ele empresta. Jesus prega. Aí agora Jesus olha para ele e fala assim, pescou? Pescamos, Senhor. Pegaram alguma coisa? Não, não pegamos nada. Pega a rede. Agora joga desse lado. Mas Senhor, nós somos mestres marinheiros dos mares. A noite toda pescamos, mas a gente não apanhou nada. Mas sobre a tua palavra, sobre a tua, nós lançaremos a rede. E a Bíblia vai dizer que quando eles começam a puxar, era tanto peixe, que o barco fez como se fosse afundar. E fala para aqueles homens, olha, até hoje vocês foram pescadores de peixes, mas a partir de hoje, Pedro, João, vem cá, vocês já não vão ser mais pescadores de peixes, vocês vão se tornar pescadores de homens. Vinde após mim para pescarem as almas. Ei, Filipe, vem, segue. Filipe fala, Senhor, peraí, sai correndo, esbaforido, chega até Natanael, fala, Natanael, achamos. Acharam quem? Achamos o Messias. Quem? Achamos o Messias. Quem é ele? Jesus. De onde? Nazaré. Natanael para. Natanael para. E Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Cidade pobre, cidade sem pessoas eloquentes, sem grandes nomes no meio dos fariseus, dos saduceus, dos mestres e doutores, mas de lá veio o Salvador do mundo. De lá daquele lugarzinho, Deus está dizendo para homens e mulheres nessa noite, Deus te levantou na sua casa como coluna, como esteio, através do seu testemunho, através da obra que Cristo começou na sua vida. O seu pai vai vir, a sua mãe vai vir, o seu esposo vai vir, a sua esposa vai vir, a sua parentela vai vir. Eu já vejo o mão levantar noite. Você está recebendo essa palavra. Quem despreza o dia dos humildes começos, através da sua vida, almas se renderão ao Senhor. Aí agora Jesus começa a obra. Irmão, vou falar francamente aqui, olha que doideira. Porque agora Jesus chama pescador, coletor de impostos, um zelote, só gente ruim. Na ótica humana, como é um louvor que diz, projeto falido. Vai começar uma igreja com meia dúzia de pessoas. Irmão, esse negócio aqui, irmãos, começou no coração de Deus. Essa obra surgiu no coração de Deus. Ela está crescendo, ela está prosperando.
Pastor, Deus está dizendo nessa noite: aumente as cordas, as cortinas da tenda, porque a obra vai crescer, Deus vai agregar, Deus vai salvar, Deus está levantando homens e mulheres para fazer a tenda aumentar. Irmão, Jesus libera os 12 e vão mais 70. Eles vão pregando, eles vão anunciando, almas vão se convertendo, Jesus vai curando, e eles voltam felizes da vida. Aí agora, em João, Jesus vai fazer uma oração sacerdotal. E Jesus vai dizer: Pai, eu oro por eles, porque eles não escolheram a mim, mas eu escolhi eles. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. Quando você falou, eu escolho Jesus, Ele já estava há muito tempo dizendo: eu já te escolhi desde antes da fundação do mundo. Eu verti o meu sangue por você. Eu já estava te esperando há muito tempo. É por isso que a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, porque Ele já te escolheu há muito mais tempo do que você. E Pai, eu não estou orando somente por causa destes aqui, mas eu estou orando por todos quantos ouvirem falar do meu nome, virão até a mim. Eu e você, nós não vemos Jesus, nós não andamos com Jesus, nós não fomos testemunhas oculares de Jesus, mas tem uma coisa: a Bíblia vai classificar eu e você como mais bem-aventurados daqueles que viram, porque nós não vimos, mas nós cremos. E nessa noite nós estamos aqui para celebrar 2 anos desta obra que se iniciou no coração de Deus e que pode desprezar o dia dos humildes começos. Eu começo a encerrar aqui nessa noite. Jesus morre. Agora já não é mais uma multidão. Agora com os discípulos e os apóstolos são apenas 120 que perseveram. Mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo de número 2. Eles estão orando numa casa, quando a Bíblia fala que vem um som como de um vento impetuoso, e enche os 4 cantos daquela casa, e são vistas línguas como que de fogo, que repousaram, ou seja, chegaram sobre cada um daqueles 120, e eles foram cheios do Espírito de Deus, e começaram a falar em outras línguas, e os que estavam pelo lado de fora, alguns começaram a zombar, dizendo: não, eles estão embriagados de suco de uva. Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: não, aqui não tem ninguém bêbado, aqui não tem ninguém embriagado, aqui tem homem, aqui tem mulher que creu e esperou a promessa, e você já está entendendo porque levantou a mão. Aqui é homem, a mulher que está cheio da promessa de Deus. Pedro prega, quase 3.000 almas se convertem. A Bíblia vai dizer que a igreja começa a crescer. Pastor Maio, a igreja começa a crescer. O Sinédrio tenta calar. Atos 4, versículo 12. Pedro e João diante do Sinédrio vai dizer o seguinte: olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Importa antes obedecer a Deus do que obedecer os homens. Ou seja, ninguém pode calar a voz daquele que prega. Ninguém pode calar a tua voz. Ninguém pode impedir você de anunciar o Evangelho. Todo mundo pensando: vamos acabar, vamos destruir, vamos acabar com esse movimento.
Até que um homem chamado Gamaliel, ele vai tomar a palavra e vai dizer: olha, no tempo de um homem se levantou Teudas, dizendo ser alguma coisa. Alguns homens seguiram ele, mas só que não deu em nada. Depois se levantou outro, um grupo também foi atrás dele, mas não avançou. Agora tem porém, deixa esses homens de lado, porque se esta obra for de Deus, ninguém pode parar. Se esse negócio for de Deus, ninguém pode impedir. Vocês estão lutando contra Deus, esses homens quietos não podem parar esse negócio. Se isto for de Deus, e Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, ninguém pode parar essa obra, porque ela começou, ela surgiu no coração de Deus, e é por isso que nós estamos aqui, pastor Michael, nessa noite, porque essa obra começou em Deus. E coloque-se de pé comigo nessa noite. Quem despreza o dia das coisas pequenas. A igreja começa com 120. Jesus aumenta para quase 3. Depois mais 5, já são 8.120. Depois a Bíblia vai dizer que o número já não se contava mais, porque Deus ia acrescentando dia após dia. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Atos, no capítulo de número 16, que pela primeira vez a igreja é chamada de cristãos. Deus estava dizendo: essa obra não para, essa obra só cresce, essa obra só avança. Por quê? Porque ela se originou em Deus. São apenas 2 anos, irmão Diogo. Eu não preciso dizer nada. Você não precisa dizer nada nessa noite. É só olhar os frutos. É só olhar o resultado do que Deus está fazendo. Só que tem um porém. Sozinho ninguém faz nada. Quando Deus chama Abrão, ele vivia da história de seu pai. Depois ele casa com Sara, tem um filho, o seu filho tem outro filho, e dali já se cresce o povo de Israel. Quando Deus chama Gideão, Gideão estava sozinho, mas Deus levanta 300 para ir com Gideão. Quando Deus olha para Belém, ele fala que de lá sairia o Salvador. Esse Salvador vem, mas ele não faz nada sozinho, porque ele chama 12, e 12 dentro da numerologia bíblica significa infinitude, ou seja, aquilo que se repete, aquilo que não tem fim, Deus sempre vai multiplicando, ou seja, 12 é o número de multiplicação. Deus estava dizendo, 12 é apenas uma simbologia daquilo que será o meu corpo místico sobre a terra, porque eu vou aumentar, eu vou fazer crescer, ainda que hoje com 2 anos pareça pequeno, pode contar o dia de hoje, como o pastor já falou, Deus está marcando essa noite para dizer que está começando pequeno, mas a obra só está crescendo. A irmã Tamires vai cantar nessa noite. Disposição. Eu só quero chamar quem é pequeno, quem é dependente. Só quero chamar quem é pequeno, quem é dependente. Eu só quero chamar pequeno, e eu só quero chamar dependente nessa noite, porque eu quero orar por você. Porque vai ser com estes que Deus vai fazer essas tendas aumentarem. Pastor, Deus manda dizer nessa noite que não é só Rosa Machado. Esse projeto que Deus já colocou no coração do Senhor, para o ano de 2024, mais pontos de pregações irão surgir, mais outras congregações irão surgir. Eu sei que Deus está falando nessa noite, porque eu vejo a mão levantada, eu vejo já pessoas intercedendo, orando, e eu quero chamar os pequenos, eu quero chamar os dependentes, que vão abraçar essa obra, para estar ao lado do pastor, e fazer a obra do Senhor nesse lugar. Enquanto a irmã Tamires está adorando, você pode vir, porque Deus está falando com você. Eu já vejo vidas vindo ao altar, porque Deus está tocando. Quem começou a boa obra, meu Deus, é fiel para terminar.
no seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra. Quem entendeu a mensagem não precisa nem mais chamar. Deus já está despertando para vir à frente nessa noite. Pode parecer pequeno hoje, mas você se tornará uma potência na mão de Deus. Vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rasgar. Meu Deus, ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: cheio um pouco que agora eu vou falar. Olha, o começo pode parecer pequeno, mas marque o dia de hoje, porque você faz parte dessa história. Aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o teu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque, porque eu sou fiel e vou realizar. Quem começou a boa é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Faça os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca Aleluia. Há homens e mulheres aqui nessa noite, estenda a sua mão. Há homens e mulheres de Deus aqui nessa noite. Deus está dizendo: são fazedores de tenda, vai fazer a obra crescer. Deus está dizendo, pastor Michael, nessa noite, há um povo disposto a trabalhar em prol desta obra. A Assembleia de Deus, Ministério do Avivamento, é apenas 2 anos, mas não é 2 anos que vão parar, não. São 2 anos de crescimento. É um projeto originário do coração de Deus, que está crescendo, que está germinando. Homens e mulheres, fazedores de tenda, estenda a sua mão. Em nome de Jesus, Deus libera sobre a sua vida graça, autoridade, unção para pregar, para evangelizar, para ganhar almas, porque aquele que prometeu é fiel para terminar. disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel a Deus, que não falha, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, mas ele zela por sua palavra. Já prepare o coração pra Deus operar. E você vai cantar. Quem come
sua boa obra. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Ele tudo, passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai, porque é mais fiel, fiel, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel a terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumpre. Ele tudo, passa o céu e passa a terra, tua palavra não vai passar, porque é mais fiel Ele. Não há, o homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Aleluia! Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é Deus, que não falha, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, mas sempre zela por sua palavra. Já prepare o coração, pra ver Deus completar essa vida. E você vai cantar. Quem é fiel pra terminar no seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa o céu e passa a terra, tua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele nunca. Adorece Deus, glorifique.